Pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Hilsch, eu sou técnico em eletrônica, engenheiro de produção, trabalho aqui na RH Materiais Elétricos e eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o controle de temperatura, na verdade sobre o controlador de temperatura. Então, como o nome, controlador de temperatura já sugere, a principal função do controlador de temperatura, independente do que ele tem, da sua composição, é controlar a temperatura de processos. Seja eles forem um forno, uma injetora, uma extrusora, uma caldeira, um silo, um refrigerador, enfim. N aplicações em que o controle de temperatura, em que manter a temperatura dentro de uma faixa ou num valor é algo importante, a gente consegue utilizar então o controlador para fazer esse controle. O que é importante a gente entender sobre ele e que a gente vai explicando agora? O controle de temperatura em si, ele precisa de uma entrada, de um sinal, quando se fala principalmente em controle de temperatura de malha fechada, que eu vou explicar posteriormente, uma entrada de sinal, e o controlador vai ler esse sinal, vai entender o estado atual do processo, e ele vai agir então com uma saída para fazer a temperatura chegar onde a gente quer, no valor que a gente quer. Então, todos os controladores eles vão ter algumas coisas em comum, começando então pelo sinal de entrada. Por exemplo, esse controlador aqui ele tem um sinal de entrada que é específico para sensor. Esse aqui, no caso, é tipo JK e PT100, mas no mercado a gente vai encontrar controladores para N tipo de sensores de temperatura, JK, PT100 são os mais usados, termistor também, além de entradas para tensão, que podem variar de 0 a 5, 0 a 10 volts, e corrente, que daí a gente vai ter como mais padrão aí o 0 a 20 e 4 a 20 mA. Os sinais de corrente são muito utilizados quando a gente quer transmitir aí, por uma longa distância sem ter perda de atenuação ou ruído, eles são muito mais resistentes a esse tipo de interferência. Além da entrada, o controlador sempre vai ter também alguma saída de controle. A gente tem no mercado controladores com saídas de controle mais básicos, que seriam as saídas de controle a relé, onde ela vai atuar em cima de uma contatora, por exemplo, fazendo acionamento de uma resistência, por exemplo, até saídas de tensão, onde a gente consegue trabalhar em cima de um relé de estado sólido, ou saídas também analógicas, tanto em tensão quanto em corrente. Também bem próximo à questão de range das entradas, que seriam 0 a 5, 0 a 10 volts, e 0 a 20 e 4 a 20 mA. E aí a gente vai ter vários tipos de atuadores que vão trabalhar lendo esses sinais. Outro tipo de saída que os controladores vão ter, na grande maioria, é uma saída de relé para alarme, que é uma segunda função aí que a gente consegue trabalhar dentro do processo para nos auxiliar. Por exemplo, tu quer ter uma temperatura até 100 graus, mas se chegar a 110 tem que soar um alarme ali que pode ter dado alguma coisa errada no processo. Então alguém tem que fazer alguma coisa. Então a grande maioria dos controladores também já traz essa questão da saída de alarme. E além disso, como, vamos dizer assim, maneira de trabalhar com outros equipamentos, alguns controladores possibilitam, como é o caso do N1200 da Novos, trabalhar em rede, uma rede 485, tu consegue trocar informações para ter já no supervisório, por exemplo, o monitoramento do que ele está fazendo, do processo, sem precisar ir ao campo, ver em si, ou alterar alguma coisa sem precisar ir a campo. Então eles têm aí uma grande variedade de entradas, saídas e maneiras de trabalhar, que é fundamental que a gente entenda pelo menos um pouquinho de cada parte para conseguir fazer uma seleção correta, uma aplicação correta, ou até dar um suporte técnico correto nos nossos clientes. Nos próximos vídeos agora a gente vai olhar um pouquinho dos principais conceitos, as principais nomenclaturas utilizadas, tipos de controle e também sobre os tipos de alarme mais utilizados na indústria e que vocês podem estar utilizando também no dia a dia de vocês. Então, se gostou do vídeo, por favor, dá um like, se inscreve no canal, nos segue, compartilha esse vídeo com os colegas de profissão aí, com os teus amigos e continua nos acompanhando que a gente tem bastante material interessante para mostrar para vocês.